Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje daremos continuidade às nossas lições e compartilharemos a lição de número 23, cujo título é A Igreja do Senhor, um povo que canta. O texto base dessa semana é Atos 16, dos versos 11 ao 26. Dando uma breve contextualização, nesse texto Paulo está em sua segunda viagem missionária na região da Grécia e da Macedônia, e o texto diz que Paulo estava a caminho de Filipos e acaba se encontrando com Lídia, que era uma vendedora de tecidos, na época púrpura, que era um tecido nobre, e lá ela se converte à beira do rio, pela ação do Espírito Santo, e Lídia tem um papel muito importante na história da igreja primitiva, porque ela é considerada uma das primeiras convertidas da Europa. E acredita-se também que na casa de Lídia se reuniam os primeiros cristãos, os primeiros convertidos da cidade de Filipos, dando suporte à existência, da igreja de Filipenses. Dando continuidade, Paulo fica ali na casa de Lídia durante algum tempo e depois dá continuidade ao seu trajeto, à sua viagem. E durante alguns dias ele e Silas são perseguidos por uma jovem adivinhadora, e a palavra de Deus fala que durante alguns dias ela ficou gritando, indo atrás deles e gritando que eles eram homens de Deus. E Paulo aguentou isso por alguns dias, mas chegou um momento que ele não aguentou mais, já não suportava isso, e ele expulsa o espírito maligno daquela jovem. Só que essa situação causou uma grande comoção na cidade, porque a jovem ela era uma fonte de lucro, de renda de seus senhores. Os senhores daquela jovem usavam seus poderes de adivinhação para ganhar dinheiro. E com isso, eles acabam sendo agredidos, açoitados e levados à prisão. Fazendo só um resumo do texto. E nisso entra nos dois versos que eu vou ler agora, que eu acho que são os principais, os mais importantes para a lição de hoje, porque são deles que é retirada a importância do cântico e essa temática da música no contexto cristão, da importância do cantar, da adoração através da música na igreja desde os seus primórdios. Diz assim o verso 25, o verso 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Então mostra nesse texto que Paulo e Silas continuaram firmes no Senhor, mesmo numa situação extrema, numa situação para muitos desesperadora, de agressão e após isso de prisão. E nisso o autor coloca a importância da música, do cântico, desde os primórdios da igreja. E como nós sabemos, cantar não é a única forma de adoração, mas tem um papel fundamental, importância fundamental na história da igreja e até hoje, na nossa liturgia, nos nossos cultos dominicais. E a igreja primitiva sofreu grande influência judaica. Os cânticos, provavelmente os primeiros cânticos lá entoados, eram cânticos judaicos, do povo judeu, com herança lá dos salmos e tudo que a gente já conhece. E dando continuidade, o autor vai elencar 3 tópicos em relação no canto, no contexto da igreja, da história da igreja. Primeiro, funções do canto na religião. Segundo, canto como expressão coletiva de fé. E terceiro, canto para corroborar a pregação. No primeiro, funções do canto na religião, o autor cita um outro autor, que é Donald Husted, que além de pregador também é um musicista. Aí ele cita a obra desse autor de 1986, e nela Donald Husted coloca 3 funções principais do canto na religião. A primeira, associar prazer à atividade religiosa. A gente sabe que como arte, a música também tem um lado lúdico, que traz prazer, traz alegria aos nossos corações. Segundo, expressar emoções. Nós, de tradição cristã evangélica, acreditamos num relacionamento pessoal com Deus. Então, nesse relacionamento pessoal também está atrelado ao manifestar das emoções, que a gente não pode esquecer que apesar de nós
queremos apresentar no culto racional e devemos apresentar, isso não inibe as emoções, isso não proíbe que nós possamos demonstrar nossas emoções, já que Deus nos criou assim como seres emocionais, né? Como seres com várias emoções, e é através dela que nós nos comunicamos muitas vezes espiritualmente, que nós nos manifestamos. E a música também tem esse papel de fazer com que nós expressemos nossas emoções publicamente. E a terceira função é a formação de traços característicos, já que o autor coloca, né, através, citando esse autor e outros, que a música ela tem o poder de reforçar traços culturais, traços morais, traços em comum de uma comunidade, de um indivíduo, de um grupo. Ela tem esse poder. E nessa questão de formação de traços característicos, ele cita os Salmos, que teve papel fundamental para traçar características de um povo, né? De unidade, de identidade do povo de Israel, do povo judeu. E ele vai falar dos Salmos, né? Os Salmos que foram criados para a guerra, para a adoração do templo, para a adoração no templo, para a introspecção ou autoexame, para expressar humildade e dependência de Deus. Então, os Salmos foram criados para várias finalidades. E ele vai falar que essa questão de formação de traços característicos não é exclusividade da religião. Aí ele vai citar a questão da Grécia Antiga, que a música era considerada como uma grande influenciadora, né, moral e ética, principalmente através dos ensinamentos de Platão. Platão falava que a influência da música era tanta que o papel de ordenar a música deveria ser do Estado, já que o Estado teria o papel de manter o bem-estar social da comunidade. E também o autor cita os músicos profissionais nos exércitos, não só gregos, como de outras sociedades em vários momentos da história. Só que no cristianismo, a música teve seu uso ampliado, começando, né, desde a sua influência lá com o judaísmo, na igreja primitiva, e já lá mais tardar com Constantino, né, quando a igreja ganhou maior liberdade, começou a construir seus templos, né, e começou um investimento maior na música, fazendo um contexto histórico também. Na era medieval, a igreja, como tinha muito poder, ela podia investir mais em música, e o canto coral, o canto em coro teve relevância, né, cresceu. Os instrumentos até então eram associados às músicas seculares, a músicas pagãs, mas com o tempo foram sendo incorporados, né? Só que nesse contexto da Idade Média, a música sacra, né, na liturgia, era muito associada aos clérigos, né, àqueles que guiavam a liturgia, não era uma coisa democrática. Essa democratização do canto, da liturgia e da música como forma de adoração foi ocorrer principalmente com a Reforma Protestante, né, que os cantos começaram a ser entoados na linguagem daqueles das igrejas, né, na linguagem comum que o povo falava, e não em latim como ocorria. E a gente pode citar o Martim Lutero, que foi um grande expoente da Reforma Protestante, que também era músico, né, sua esposa também era musicista. E até hoje temos herança de Martim Lutero, como o hino Castelo Forte, que está no nosso hinário. E finalizando essa breve contextualização, né, a gente vê então que a música está presente na igreja, né, tanto protestante quanto católica romana, e teve grande influência, né, tanto no meio sacro, né, no meio litúrgico, mas também no meio secular. Né? Se a gente até hoje vai ver em algumas orquestras, Sebastian Bach e outros que, na verdade, criavam músicas para a igreja também. E hoje a gente vê sendo tocados aí nas orquestras afora. Então a música permeia a história do cristianismo. E no segundo tópico, o autor coloca que o canto é uma expressão coletiva de fé. Quando nós estamos na igreja, louvando e cantando, nós estamos professando nossa fé publicamente, em conjunto. Não importa se a gente gosta da música, se a gente entende, né, a melodia, né, o autor coloca até isso. Se nós entendemos como é que funciona a música tecnicamente, isso não importa. Importa que nós cantamos juntamente e com isso professamos nossa fé.
é um testemunho público. Então a música também funciona como testemunho público da nossa fé. E dá essa sensação, né, essa ideia de unidade, um único corpo, um povo só cantando e louvando ao Senhor. Isso é muito lindo. E eu lembro dos textos de Efésios 5:19 e Colossenses 3:16, em que Paulo aconselha, né, aos irmãos que falem e aconselhem-se entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então a gente vê também, né, Paulo falando aos gentios a importância da música, da manutenção dos hinos, dos salmos, para formar a identidade, formar a consciência teológica cristã daquele povo, né, da igreja primitiva. Então, como é que isso é importante desde lá? E como isso também, como o autor coloca, é uma expressão coletiva da fé. E como eu já citei, isso reforça, né, o sistema de valores, constrói e preserva a identidade de nós como cristãos e também nos faz descobrir significados das nossas heranças musicais, né, nossas heranças dos hinos, das músicas. Como é bom às vezes abrir um hinário, cantar na igreja e lembrar que aquele hino provavelmente foi composto lá no século XIX, mas que até hoje dá um senso de unidade à igreja e fala aos nossos corações. E no terceiro tópico, o autor coloca o canto para corroborar a pregação. Ele cita um autor que faz um estudo interessante que diz que provavelmente a principal fonte, né, se nós quisermos entender a teologia dos primeiros missionários, é uma fonte hinológica, como é colocado, ou dos hinos, né? Então, através dos hinos, há a manutenção de uma unidade teológica entre os crentes. Então, nas igrejas históricas, os hinos também tiveram essa importância de produzir uma unidade, né, de confissão de fé, do que o povo acredita, uma unidade teológica. E por isso a gente vê, né, nos hinos antigos essa profundidade bíblica, né, de conteúdo cristológico, cristocêntrico, porque era uma forma também de unificar, né, as crenças e corroborar com aquilo que era pregado. E o autor coloca uma questão muito interessante em uma das reflexões que é colocada, que é: o que a igreja canta leva as pessoas à reflexão, arrependimento e conversão? Porque se nós acreditamos que a música, o canto também deve corroborar a pregação, aquilo que a gente canta, o conteúdo das nossas letras também tem que ser cristocêntrico, tem que estar centrado na palavra e centrado naquilo que o evangelho quer proporcionar às pessoas, que é primeiro arrependimento, depois mudança de vida e depois a certeza da salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então é uma reflexão que nós temos que fazer. Será que as músicas que temos cantado hoje, será que aquilo que é escolhido, né, por nós ou pelos outros, né, como igreja, tem sido para a glória de Deus verdadeiramente, tem servido para nossa conversão, para nossa reflexão? O que as músicas que cantamos têm refletido? A palavra tem refletido a vontade de Deus para nossas vidas? Porque como eu coloquei aqui, como o autor coloca, o poder de influência da música é muito grande. Então, né, infelizmente nem sempre vivemos o que cantamos, né, mas a música influencia, né, nossa memória, nosso coração, nossas emoções e também, consequentemente, nossas atitudes. Então é algo a ser pensado, o que estamos cantando. E resumindo, então, a igreja canta para adoração e louvor, a igreja canta por prazer, porque o ato de cantar, de vivenciar uma arte em comunidade também é prazeroso. A igreja canta para expressar as emoções, a igreja canta para influenciar e ser influenciada, e a igreja canta para expressar coletivamente a fé e para corroborar a pregação. Então, meus irmãos, que possamos dar valor ao momento de louvor, né? Quando o ministério de louvor sobe
ali no púlpito e nos leva à adoração com os cânticos e louvores, que possamos verdadeiramente valorizar esse momento, né? Porque é um momento que expressamos nossas emoções, um momento que influenciamos e somos influenciados, como diz a lição, pelas letras, pelo conteúdo das músicas, e é um momento que eu acho, o que acho mais importante, que funciona como um testemunho público da nossa fé, como é colocado aqui, uma expressão coletiva da nossa fé. Então a música tem esse papel de influência nas nossas vidas, desculpa. Então que possamos aproveitá-la da melhor forma, dessa arte que Deus nos deu, né, que deu capacidade a um homem de criar e de desenvolver, e que através dela nós possamos glorificar o nome de Deus nas nossas vidas e na nossa comunidade. Amém? Deus abençoe.